Sejam muito bem-vindos ao videocast Falso Plano em parceria com a Bola TV. Esta semana vamos fazer o rescaldo da volta à Catalunha, vamos às clássicas belgas em direção ao Tour de Flandres. Como já repararam, eu não sou o vosso estimado moderador, eu sou o Rogério Almeida, costumo estar a comentar, mas tenho comigo o Miguel Pratas e do outro lado tenho comigo o Nuno Silva, que me vão ajudar nesta difícil tarefa, em que eu já me esqueci de referir as nossas redes sociais, que é falsoplano.pt, o nosso X, o Twitter, o TikTok e o Spotify. Está tudo? E o Instagram, E o Instagram, peço desculpa, falhei essa parte. Em relação ao nosso programa, estamos aqui para falar desta semana, vamos arrancar já com a volta à Catalunha. Pratas, eu peço-te a ti então que nos faças um breve resumo do que aconteceu com o Jonas Vingegaard a ganhar, o nosso João e tudo o resto. Sim, foi uma corrida que teve algumas alterações de percurso ao longo da prova e acaba por se contar com os dedos das duas mãos os grandes destaques desta corrida, que acabou por ficar muito segmentada em 2 ou 3 corredores da geral, 2 ou 3 no sprint, 2 ou 3 equipas que se conseguiram destacar e outros também desiludiram, que foi o caso do nosso João Almeida. De qualquer modo, já lá vamos. A etapa começou com um sprint meia ganga, ganhou o Godon, que era o favorito à partida, e o pódio foi com Remco e Pidcock. 2 corredores que à partida pensariam-se que seriam nomes fortes para a geral, apesar da corrida ter 2 etapas muito duras, mas eles meteram as fichas logo nas etapas para ganhar as bonificações. A segunda etapa foi um sprint do Magnus Cort, que já não vencia há um ano. Terceira etapa é esta que estamos a ver aqui na imagem, uma etapa que teve os nossos tão estimados abanicos desde o início e no meio desses abanicos o Remco Evenepoel lançou-se ao ataque, levou com ele Jonas Vingegaard, que não saiu da roda e este trecho que estamos aqui a ver é o Remco a mandar vir com o Vingegaard e a pedir algum trabalho. Eles chegaram isolados até ao último quilómetro. No último quilómetro depararam-se com esta rotunda e o Remco, ninguém sabe explicar bem o que é que se passou, mas caiu sozinho. Segundo ele, foi um buraco na estrada e saltou-lhe as mãos do guiador. Ali uma pequena lombazinha. O Jonas Vingegaard, por respeito, diz ele, não continuou até à meta, esperou pelo pelotão, porque acabaria por ser injusto uma vitória dele. Naquelas circunstâncias, ainda tendo em conta que foi sempre na roda do Remco, e depois no final o Godon voltou a ser o mais forte e venceu aqui um sprint de forma também autoritária, frente a, já não lembro quem ficou em segundo, foi o Ops, foi o Vernon. Foi o Vernon que aqui, o Vernon fez segundo aqui. O Ops faz terceiro, sim. A etapa, pronto, aqui esperava-se que terminassem estes sprints, íamos a partir para lá a Molina na etapa 4, a subida foi cancelada e tivemos mais um sprint, desta feita um sprint mais puro, e foi o Ethan Vernon da NSN que ganhou. Era um dos poucos sprinters puros aqui desta start list, acabou por vencer com sem grande com autoridade. Surpresa. É um ciclista que nestas start lists, neste tipo de corridas em que não há muitas etapas para sprints puros e não há muitos sprinters puros, ele normalmente consegue se destacar e voltou a vencer aqui na categoria máxima do ciclismo. Depois tivemos a quinta etapa. Aqui é que é a La Molina. A anterior tinha outro nome. A outra foi cancelada. Era o Walter. O Walter foi cancelado. Foi a Molina. A etapa começou com mais uma novidade num corte. Cortaram 2 km à Molina, mas ainda assim era uma subida muito longa e o Vingegaard conseguiu meter-me acima, chegou ao solo, deu mais ou menos 1 minuto de vantagem ao Félix Segal. E nesta etapa, mais uma peripécia, o Thomas Pidcock foi ravinar abaixo, sozinho, portanto foi... Ele que diz que estava a beber enquanto estava a descer e pronto. A beber água. Falhou a curva. A beber água, claro, a beber água. Achamos nós. Ele caiu. Agora não sabemos se é água, se eram outras coisas. Depois, na etapa 6, tivemos mais uma etapa de chegada em alto, uma subida mais curta, a Quer Alto,
e o Vingegaard voltou a meter uma acima e chegou 10 segundos antes podia ter sido 10 minutos, o Vingegaard não é nada impossível, e chegou 10 segundos antes do Lenny e do Lipovic, que depois acabariam por ser os dois ciclistas que fechariam o top 3 final. Nesta etapa dar aqui a nota para a boa exibição do Afonso Eulálio, que foi o nono. Agora falando do João, já que estamos a falar das etapas de montanha, na etapa da La Molina, ele chegou dentro do top 20, não conseguiu estar com os mais fortes, mas chegou ali no top 20 sensivelmente 2 minutos. Na etapa seguinte, nesta aqui do Keralt, ele desligou completamente ainda muito cedo, chegou mais ou menos a 16 minutos, disse completamente adeus às ambições da geral. Esta que era uma corrida que não estava acordada bem ao Emirates, que normalmente, quando as coisas não correm bem no geral, ganham sempre 1, 2, 3 etapas, e desta vez nada, nem a montanha com o Soler, que teve na luta, mas não... Nem mas isso. O João aqui também caiu. Nem isso conseguiu. O João caiu na mesma descida, neste caso com o Pidcock, não na mesma queda, mas o João caiu. Caiu, salvo erro, um quilómetro depois, qualquer coisa assim. Qualquer coisa assim, mas também foi uma queda ligeiramente insignificante, praticamente, porque mesmo o próprio João, já em entrevistas, referiu que não sabe o porquê deste mau rendimento. Ele até disse que tinha de fazer análises. Sim. Nem deu a justificação da queda, embora, claro, que uma queda afeta sempre um ciclista, naturalmente. Nem que seja psicologicamente. Como a semana passada o Pogacar caiu, ficou bastante afetado pela queda e venceu o monumento. Mas não podemos comparar Pogacar com ninguém. No geral, dos ciclistas, não é? Aquela mente é uma mente vencedora e ponto. E para fechar aqui o resumo aqui desta corrida, a última etapa em Barcelona, uma etapa ondulada com a chegada previsível a um sprint reduzido, venceu o Brady Gilmore, o ciclista da NSM. A NSM aqui acaba por ser um destaque com duas vitórias. Este ciclista correu a volta a Portugal, o ano passado. Já venceu etapas cá, estava na equipa de desenvolvimento, foi promovido à equipa principal e já venceu, salvo erro, no Tour Down Under. Não sei se estou certo. Se não venceu, teve perto. Ele teve perto. Não venceu, mas acho que esteve perto, sim. E saca aqui uma vitória World Tour na sua época de estreia no World Tour, é muito bom. E para fechar o pódio foi o Godon e o Evan Paul. Evan Paul, novamente um pódio. Vai sair daqui com uma boa classificação geral. Mas sem a vitória. Ele que pré-prova disse que queria ganhar uma etapa pelo menos. Sim. Por isso, se calhar para ele é desilusão, mas ele também teve uma queda feia. A queda dele sim pareceu-me ser feia na altura que ele ficou bastante, o cotovelo dele e tudo, ficou bastante cheio de sangue. Pronto, já tendo agora a prova, o rescaldo todo da prova, Nuno, o que é que vamos dizer sobre o vencedor? Bem, o vencedor é um vencedor absolutamente dominante. Jonas Vingegaard, tudo bem, não é um domínio como o Tadej Pogacar costuma fazer, mas não deixa de ser uma performance bastante positiva. Se no Paris-Nice havia algumas dúvidas em relação à condição de Jonas Vingegaard e também aquela questão de que, ok, ele teve um bocadinho de sorte com o vento e depois o Lenny Martinez conseguiu acompanhá-lo e até batê-lo na última etapa, aqui Vingegaard provou que não, que está mesmo a 100%, ganhou de uma maneira bastante autoritária, nunca o vimos propriamente sequer em dificuldade, despachou sempre a concorrência. No entanto, também tivemos outras boas performances. Por exemplo, Florian Lipovic faz uma performance bastante positiva. É um ciclista que está ainda a ganhar quilómetros. Ele próprio disse que não se sentia muito bem à partida antes da volta à Catalunha, mas faz uma prestação bastante positiva. Tal como Lenny Martinez, continua a ter um bom arranque de temporada, aproveitou o facto desta ser uma competição sem contrarrelógio para fazer aqui um excelente resultado. Ele, curiosamente, na segunda vitória de Vingegaard, ele vence com um problema mecânico. Ele teve um furo na roda e mesmo assim conseguiu-se manter e ainda terminou em segundo lugar à frente de Florian Lipovic na etapa, e não só na etapa como também na geral. E é isto. Acho que o principal destaque acaba por ser mesmo João Almeida, porque é assim, João Almeida é um ciclista que tem como objetivo o Giro. Nós já não estamos assim tão longe do Giro. Sim. Se no Algarve havia, aquela desculpa, que é um facto que não era um percurso ideal para ele, mas aquela etapa do contrarrelógio onde supostamente o João Almeida se iria conseguir superiorizar à sua concorrência, faz um resultado bastante negativo. Depois fica doente, aquela doença já tradicional de João Almeida no início da época. Não vai ao Paris-Nice precisamente porque se dizia que não se sentia assim muito bem, e agora vai aqui à Catalunha. E continua a não estar bem. É assim,
O giro ainda falta, mas já não falta assim tanto quanto isso. E o João Almeida, nestas condições, acho que nem podemos falar sequer de duelo com o Vingard. Tipo, mas é top 10, porque nestas condições nem sequer é nome para top 10. Eu acredito que ele vai conseguir melhorar, mas tem de trabalhar muito porque isto não está fácil. O João era, se calhar, o único que poderia, se calhar, fazer ali um bocadinho... impor o forcing para... ao Vingard. É assim, estamos a ver... Pelo que vimos no ano passado, sim. O giro começa a 8/5. Exato. Por isso estamos a um mês e uma semana do... O Vingard tem do vencido de forma completamente... O Vingard tem estado em crescendo completamente. E também foi um ciclista que não começou muito bem a pré-época. Teve aquela queda, também estou doente. Mas o que é certo é que se está a afirmar e está a demonstrar que, pronto, que é o Jonas Vingard, que é um grande ciclista. Por onde passou, venceu fácil. Ainda faltam os duelos com o Paulo Seixas e com o Touro, que eu estou ansioso para ver esses duelos. O Vingard com eles. Mas de qualquer forma, o primeiro objetivo dele é o giro. O giro não é contra eles, não teve que passar por eles até a preparação e até agora tem sido intratável. A verdade é essa. E tudo indica que vai fechar a trilogia este ano. Sim, o Vingard, pelo que parece, sim, vai fechar a trilogia, mas isto para o João. Eu acho que para o João está com a preparação atrasada. Se for um caso, como ele referiu, e tu disseste bem que ele até disse que se calhar ia fazer umas análises, quando eles começam com estas coisas, geralmente essas épocas atrasam sempre mais ainda, porque eles agora vão começar com os exames, tentar perceber onde é que está o mal. E ele também ainda não teve um estágio de altitude, é assim. Tudo bem, há certos fatores que podem influenciar esta prestação do João, mas mesmo assim, o próprio Henrique Mas foi operado às varizes, fez o melhor resultado que o João Almeida. Eu acho que isto... Por mais problemas que o João esteja a ter, não deixa de ser um pouco alarmante este resultado. Acho que todos concordamos com essa situação. Sim. Sim, nós aqui comentámos a semana passada que eu disse que para mim tudo o que não fosse o top 3 era desilusão. Sim, concordo. E para mim foi uma desilusão, nem apesar da queda dele, foi uma desilusão nem o top 5, por exemplo, nem o top 20. Nem top 20, é isso. Ele acho que ontem levou 18 minutos numa etapa. Eu acho que é muito. Sim. E para o giro acho que não está assim a deixar umas e mesmo a equipa no ar e a equipa vende o estado atual, pode se calhar pensar em não levar uma equipa totalmente focada nele no giro e se calhar começar a pensar levar um sprinter, levar aqui malta para a montanha. Eles já não queriam levar a 100% focada no João. A partir do momento em que tens Ian Christian na equipa, por exemplo, Christian é um ciclista muito ambicioso. Christian, se estiver em boas condições, ele vai fazer tudo para ganhar etapas, por exemplo. E já sabemos que a UAE é quando não está para o agachar, quando não está o patrão, eles dispersam-se assim um bocadinho e ainda para mais com estas indicações do João, se já não poderíamos ter assim uma equipa 100% focada no João, agora as indicações indicam que ainda será pior. Sim, e indicam que nós sempre falamos que é, sem Pogačar, não há um líder. Certo. E como tu disseste bem, acho que também, acho que a equipa vai se dispersar mais e tentar não se focar tanto no João, logo de início, o que também pode prejudicar depois mesmo ele estando bem a classificação geral final. Sim, e isso claro. Acho que para nós como portugueses está um bocado tremido. Mas vamos ter esperança que vai ficar tudo bem. Daqui a um mês o João já está ali no ponto. É isso, falta um mês e uma semana. Vamos todos rezar aos santinhos, aos deuses do ciclismo e ele vai recuperar e estar bem. E em relação ao que já passou, em direção ao Tour de Flandres, falando no Pogačar, que ele vai lá estar de certeza, ele quer ganhar, foi vencedor do ano passado, mas até lá chegar tivemos agora 3 provas esta semana. Nuno, queres começar pela primeira? Sim, antes de mais só destacar o último destaque da Catalunha, que o bigode é uma coisa muito portuguesa, por acaso não uso, mas isto foi a volta dos bigodes, pois foi. Godon ganhou, tem bigode, Gilmore ganhou, também tem bigode, isto foi a corrida dos bigodes. Magnus Sport ganhou, tem bigode. De facto faltou, acho que o problema do João foi esse, se o João tivesse deixado crescer o bigode, se calhar tinha feito ali um resultado um bocadinho mais simpático. Olha, ele houve uma altura que tinha bigode. Não sei se não foi no segundo giro dele. Sim. No segundo giro dele, eu acho que ele andou uma altura com bigode. Acho que foi isso que faltou ao João. Olha, João, deixa crescer o bigode para o giro. Exatamente. Mas então, falando das corridas que ocorreram agora durante esta semana, portanto, vamos começar com a Ronde van Bruges, é uma clássica
completamente plana, portanto foi uma corrida bastante interessante, porque houve bastante vento, houve ciclistas a ficar para trás, mas houve uma equipa que se destacou claramente, que foi os Rockets, a Unibet Rose Rockets. Primeira vitória do World Tour, com Dylan Groenewegen, uma equipa que eu sempre acreditei no comboio deles, sempre acreditei que fosse um bom comboio, no entanto eles andaram a cometer alguns erros, porque perseguiam muito antes das fases finais e depois já nos momentos certos não tinham ciclistas suficientes para levar Groenewegen que sendo um bom sprinter, não é daqueles sprinters que consegue navegar a 100% no pelotão, precisa sempre ali uma outra ajuda, e os Rockets parece que afinaram com a tática, porque estiveram muito bem e fizeram um lançamento brilhante de Groenewegen, que consegue bater Jasper Philipsen. Acho que também é um feito. É um Jasper que não tem estado assim tão forte nos sprints, embora tenha ganho hoje, mas não deixa de ser um dos melhores sprinters também da atualidade, e uma vitória desta equipa para o Continental no World Tour é um feito louvável. E o Groenewegen tinha vencido 2 clássicas consecutivas. Sim, Breden Coxais mas também. sem aquela concorrência topo. Mas aqui... E este era o desafio. Está cá o Philipsen, agora vamos ver se consegues. E o que é que vocês acham que a Caixa Rural pensou disto? Que a Caixa Rural ganhou uma corrida, teve a primeira vitória da Sim, não. Estou a dizer em termos de Tour, a Caixa Rural vai ao Tour e os Rockets ficaram fora. E tu tens um sprinter que podia ir ao Tour ganhar aqui. Sinceramente, eu acho que eles não estão muito preocupados, porque já eles vão, não é? O convite seguro, por isso, olha, está bem, bom para vocês. Nós estamos aqui tranquilos, temos o nosso Gaviria que vai-se lançar a 500 metros, como fez agora no... Lança na primeira etapa para os Campos Elíseos. Como nos Pan-Americanos, que se lançou para aí quase a 1 km, lançou só sprint, enfim. Mas o Groenewegen este ano está... O Groenewegen este ano está muito, muito forte. Depois tivemos também a E3 Arelbeck, que foi uma corrida também espetacular, uma corrida que tivemos o destaque, foi Mathieu Van Der Poel, lançou-se, atacou sozinho, pensávamos, ok, isto está feito, vai ser mais uma vitória a solo de Mathieu Van Der Poel, mas depois forma-se um grupo muito, muito perigoso, com Florian Vermeersch, Per Strandagens, Jonas Abramson e depois também Stefan de Volde, que vinha da fuga, e os 4 começam a tirar tempo a Van Der Poel, está cada vez mais perto de Van Der Poel. Chegamos ao último quilómetro, o que é que acontece? Van Der Poel está literalmente a isto de ser apanhado e eles começam-se a entreolhar. Vermeersch passa pela última vez, depois pede ao outro para passar, que era o Abramson. A Abramson não passa, a Agentes também não passa, De Wolf também não passa. Van Der Poel, que parecia que já estava absolutamente condenado. Aqui foi uma puxada, aqui foi o... sim, a puxada do Morgadão. No Quarmonte, o Morgado lançou-se ao ataque. Um ataque fortíssimo. Sim. É uma boa preparação para a volta à Flandres. Vamos ver como é que ele se porta na próxima semana. Vamos estar lá a apoiá-lo, não é? É verdade. Vamos ver de perto. E sempre ali o Trentino sempre bem posicionado, que é um ciclista que está a fazer uma época também incrível. Sempre regular, isto para o Fantasy é uma maravilha ao Trentino. Continua assim a 400 pontos, que está perfeito. Mas esta acelerada do Morgado foi absolutamente incrível. Acho que temos imagens da situação que estavas a falar. Da situação que eu estava a falar, que foi algo absolutamente inusitado, porque, quer dizer, os ciclistas parece que querem ganhar, mas ao mesmo tempo também não querem, porque quando tem o Mathieu Van Der Poel, ora estão as imagens. Agora eles já vão passar pela meta do último quilómetro. Já passaram, está ali, o último quilómetro, Florian Vermeersch na frente, agora ele olha para trás, então... Eles estavam a 7,5 metros, 10 no máximo. Então, quem é que passa? É uma coisa impressionante. 2, 3 segundos. Não passa ninguém. Isto é impressionante. Não passa ninguém. Como eles perderam, eles não... Está feito. Uma distância que era mínima passou para uma distância irrecuperável. Eu percebo que o Abramson ou o Vermeersch perderiam sempre no sprint com os outros, mas porra. Não, olha que era muito equilibrado. Isto nas corridas belgas, normalmente o que conta mais são mesmo as pernas, porque são corridas muito duras e a capacidade de sprint no final acaba por não ter... com o Asgreen. Tivemos o Asgreen a bater o Mathieu Van Der Poel na Flandres, não é? É isso. Agora, é assim, claro que os ciclistas têm de ser criticados, porque pronto, isto acabou por ser no fundo uma estupidez, mas por outro lado também temos de ter uma atenção, é que o ciclista conseguisse fazer a ponte para o Mathieu Van Der Poel ia-se desgastar mais. Logo, não acho que fosse impossível de ganhar, acho que podia perfeitamente ganhar na mesma, mas estaria em desvantagem face aos outros. E num sprint que se esperava tão disputado como foi, basicamente ninguém quis arriscar. Logo, deu-se essa situação, é o motivo desta situação. Acho que faltou, por exemplo, um Nelson Oliveira, que é um ciclista que ainda vimos o ano passado
Acho que foi uma das corridas na Alemanha, em que ele estava na fuga e quem ganhou foi o Rory Townsend, porque o Nelson, Sim. mesmo Trabalhou. assim, no último quilómetro, continuou a trabalhar. E é isto, eu critico um bocado isto, que é, eles têm medo de perder. Eles perdem uma corrida com medo de perder. Sim. Eles, os 4 ali, naquela situação, eles perderam para o Mathieu Van Der Poel, para não puxarem, para não perder para um colega que vinha com eles no grupo. Exatamente. Ou seja, eles perdem para não perder para um dos outros. No fundo, E isto foi isso. acontece muitas vezes com eles. Não foi só com estes, com outros ciclistas. Isto acontece Sim, é uma várias vezes. situação não assim tão comum como isto, que acho que foi tipo absolutamente ridículo, mas acontece. Sim, costuma falamos acontecer. às vezes isso, eles estão a 20 segundos e não Sim, trabalham mais é e isso. passam por 1 minuto. Agora, quando estás ali, estás a ver o ciclista, se o Mathieu Van Der Poel parasse para pedalar, eles passavam. Exatamente. Agora, eles pararam todos de pedalar e o Mathieu Van Der Poel foi para a vitória. Pronto. Exato. Aí já não podes fazer nada. Exato. E achas que o Van Der Poel, ok que venceu, mas também nestas circunstâncias podia perfeitamente não ter vencido. Achas que ele está realmente mais fraco ou também foi um ataque muito longe e acabou por ser uma exibição muito forte, mas... Eu acho que é mais por aí, porque foi um ataque mesmo de muito, muito longe. E a verdade é que o pelotão é um pelotão forte e o Van Der Poel acho que teve demasiada confiança, porque os números não mentem. Os números de Van Der Poel foram absolutamente brutais. Fez uma corrida excepcional, só que lá está, há concorrência e é assim... Pogacar é Pogacar, Van Der Poel tudo bem, é dos poucos que consegue se igualar a Pogacar às vezes, mas mesmo assim, em certas corridas, a concorrência quando é forte, às vezes é preciso gerir ali um bocadinho mais os ataques, mas eu acho que mesmo assim Van Der Poel esteve bem, esteve forte. Por fim, só para falar então da Gent-Wevelgem, foi uma corrida que decorreu no dia em que isto está a ser gravado. Tivemos o duelo entre Mathieu Van Der Poel e Wout van Aert, foi um duelo muito, muito interessante. Tivemos também Florian Vermeersch, que faz uma corrida absolutamente excepcional. E depois, já no final, depois de ultrapassadas todas as dificuldades, tivemos Mathieu Van Der Poel e Wout van Aert, os dois sozinhos, com 1 minuto de vantagem sobre o pelotão. Acho que todos nós acreditávamos que isto iria ser disputado entre os dois, íamos ter um final absolutamente lindo, com estes dois astros a se sprintarem. Mas não, porque lá atrás havia uma Decathlon forte, havia uma Red Bull forte, havia um Ganna da Ineos que trabalhou para o Watson, e aos poucos foram reduzindo tempo, até que já nos últimos quilómetros Alex Segert ataca e ainda consegue chegar aos 3 da frente, dá ainda ali uma ajuda, mas não dá muito, e depois mesmo no último quilómetro, salvo erro, ou perto do último quilómetro, Filippo Ganna faz um puxão incrível e apanha-os, e temos um sprint. O Segert ainda tentou ir mais um bocadinho. Sim. Novamente, ele vai sempre até ao limite e é difícil dar, mas já teve sucesso. Já teve sucesso. Mas no final tivemos um sprint e tivemos a vitória de Jasper Philipsen. Jasper Philipsen consegue triunfar na Gent-Wevelgem, esteve bastante bem. Acho que sim, acho que é um Philipsen que aos poucos está também a crescer de forma. Já tinha ganho também há pouco tempo na Nokere Corsa. Aqui faz um sprint bastante bom, batendo o Tobias Lund Andersen, que também tem sido uma das revoluções desta época. A Decathlon perdeu o Koij, mas agora com o Tobias Lund quase que nós nem nos lembramos bem do Koij, porque o Tobias Lund está a fazer uma temporada absolutamente incrível também. E também destacar pela negativa a Red Bull, que também trabalhou, e depois o Muse faz 44, e a Ineos também com o Ganna para o Watson, que faz 17º, portanto... Mas pronto, o Muse para mim foi mais de ilusão, sim, porque quando vês a Red Bull a trabalhar na frente, pensavas, ok, o Muse está ali, está com a força toda e vai disputar os primeiros lugares. Agora, quando vês o Ganna, o Watson, eu nunca esperei que ele ganhasse, mas ok, Então, o Ganna fez o papel dele e o Watson, sim, se lançasse um top 10, se calhar já era muito bom para a qualidade dele. Exato. Eu acho que até que se o Ganna tentasse fazer o que o Segert fez, Pois. até teriam mais chances do que propriamente estar-se a Certo. desgastar para o Watson num sprint onde havia Philipsen, onde havia Tobias Lund, enfim, entre outros ciclistas. Sim, o motor do Ganna é o motor do Ganna, e motor do naquela Ganna. situação do Segert, até se tivesse acompanhado o Segert, se calhar a história tinha sido outra no final. Exatamente. E aqui, Pratas, principais destaques destas provas, para ti, uma situação... Destaques. Pela positiva, a Alpecin, porque venceu com o Van Der Poel, venceu com o Jasper e fez segundo naquela do Groenewegen. Tobias Lund, que temporada fantástica, está-lhe a correr muito bem a vida na nova equipa, e nestas 2 últimas corridas foi sexto, venceu o sprint pelo 6º lugar, e agora foi segundo, só perdeu para o Philipsen. Portanto, Tobias Lund, Sim. impressionante, está a subir bem também, pequenas dificuldades ele está a passar muito bem. Outro nome
também com um perfil semelhante, passa bem também algumas dificuldades neste tipo de corridas de um dia. O Luca Bozzato está a voltar à melhor forma dele, ele teve uns tempos em baixo e fez quinto e sétimo nestas duas corridas, regular. Em todo o tipo de clássicas, porque mesmo naquelas que são planas, mesmo assim ele também faz bons resultados, sim. quer nessas mais acidentadas, enfim. E o Tobias também foi dos poucos sprinters que na E3, que é teoricamente antes da volta a Flandres a corrida mais dura, que não é propriamente para sprinters, mesmo assim ele faz um top 10, sim. é um resultado absolutamente incrível. Sim, ele acabou, nessa corrida eu diria que o teto dele era vencer o sprint do grupo. E foi o que ele fez. Podia ser para o top 5, para o top 10 ou para o top 20. Neste caso foi para o top 6 e ele esteve lá e não desiludiu e voltou a dar muitos pontos à equipa e dar-lhe também confiança para o futuro. Agora, no sentido oposto, desilusão, o meu hot take, que era a Visma não ganha nenhuma corrida. Não, até agora, Conclusão. o meu hot take continua vivo. A grande desilusão, eu estou a ter que continuar vivo. É continuar vivo. Apesar do Laporte ter estado bem. O Van Aert também esteve bem hoje, obviamente. Não podemos dizer que não, mas o Brennan hoje esperava que fosse ele o sprinter. Dizem que ele esteve doente, ele também de facto acho que falhou algumas provas por causa da doença, talvez isso também possa ter influenciado um pouco, mas de facto é estranho porque vemos um pelotão tão grande e só está lá o Laporte. É isso. Isto há uns anos era impensável. Como é que é possível a Visma só ter lá o Laporte? Acho que também nestas clássicas falhou foi eles trazerem o Jorgensen. Sim. Eles estão a poupar o Jorgensen, mas o Jorgensen nestas clássicas, nos últimos 2 anos, Sim. tem ajudado muito a equipa. E ganhou a Dwarfs. E ganhou sim, claro. sim. Pronto. E acho que aí também estamos a notar um bocado essa falta. Ele é, apesar de não ter aquela explosão, tem um grande motor e consegue acompanhar muitas vezes estes ataques que nós vamos vendo a acontecer. Sim, sem dúvida. E eu acho que isto também é um pouco também... Lá está, saiu o Van Barle, saiu o Benoit, acho que também são ciclistas e aquilo que aconteceu importam. há uns anos na época de clássicas, de darem vitórias uns aos outros, também abusaram um bocadinho de... Abusaram quando o Van Aert deu o karma deu a volta e hoje em dia estão a ser castigados por isso. E para fechar as minhas desilusões, não quero aqui referir outros nomes, Jonathan Milan. Ok, que ele não participa em muitas clássicas, participou nesta, desiludiu, mas é aquele sprinter que é topo, para muitos o melhor do mundo, que quando fez a sua primeira época de clássicas fez desempenhos bons na volta a Flandres, e já em 2024. Em 2025 foi uma desilusão, este ano faz 2 clássicas e são as 2 muito fracas, e é um ciclista que eu tinha muita esperança neste tipo de corridas e que teima em conseguir assumir, se calhar vai ser apenas um Ele sprint. aqui também teve um bocadinho de azar, porque ele já na parte do terreno plano ele furou ele e furou também o Lamperti. ele costuma ter muitos azar ultimamente. Ele conseguiu-se aguentar. Mas eu estou com o Pratas, eu também concordo com o Pratas e Acho ele que... para mim também me desiludiu, porque principalmente se calhar, se me perguntasse há 2 semanas, já não me ia desiludir como assim, desta maneira. Agora, pensando nele no início da época para agora, eu esperava mais no início da época dele nesta fase do que o que realmente ele está a dar de espetáculo. Até porque, repara, por exemplo, a Alpecin, que é uma equipa fantástica de clássicas, tens o Van der Poel e o Philipsen. Quando um não consegue, o outro está lá. E a Lidl tem malta para poder fazer isso. Quando não está o Pedersen, está este. Sim, o Vasek, por exemplo, também tem sido uma desilusão. Agora já não tem o Stuyven, que era um ciclista que também é importante neste processo, mas o Milan não está. O Milan, eu esperava que ele fosse um Philipsen e não está nem perto, nem de longe, nem de perto de ser um Philipsen. Infelizmente, para ali. Ainda tem que crescer, Muito, exato. E tivemos uma situação muito caricata que aconteceu, salvo erro, em Erlbeck, que alguém chamou o Uber. E temos aqui Axel Zingel. Aí de Uber, sabe-se lá para onde, talvez para o grupo da frente. Isto é uma situação que não se vê todos os dias e não vi nenhuma declaração oficial sobre isto, mas... acho que também ele foi desclassificado, por isso... Então deve ter sido por isto. Não sei o que é que... Isto é algo... cabeça, sinceramente. Isto não é uma boleia pelo disputar a vitória, obviamente não. Mas não podes fazer isto. Não estás em condições, sais, encostas. Parecia o António Nibali na Vuelta em 2014 ou 2016. Isto é... Não foi o António, foi o Vincenzo. O António era o irmão. O António era o irmão. Era um grande pino. Era preparador. Mas isto é uma situação que não se vê todos os dias. E vamos ser sinceros, não gostamos de ver isto todos os dias. Sim, e não vemos, felizmente.
E não vemos mesmo. Pois. Avançando, pratas. Relativamente ao feminino, como é que foi esta semana? Então, a primeira clássica importante aí do setor feminino foi a Bruges. Uma corrida à semelhança da corrida masculina, com um percurso para sprint. Tínhamos nomes muito fortes. A favorita à partida era a Lorena Wibbs, que tem vencido os sprints todos desde 2025. Mas tivemos uma surpresa. Foi a Caris Lloyd, da Movistar, uma miúda com apenas 19 anos, que bateu as outras sprinters com muita qualidade e tem aqui uma grande vitória na carreira. Já falámos nisto no último episódio, há muitas ciclistas que estão à espera de uma grande vitória no World Tour e esta miúda com 19 anos já a conseguiu. 19 anos, feitos a 31 de dezembro. Isto é algo fascinante. É algo fascinante. No top 3 ficou a Balsam e a Van Oven. Então, aqui mais uma ciclista também jovem. E não houve vibes no top 10. Essa é que é a grande. No top 3, porque não houve vibes. A Lorena foi nona classificada. Nona classificada. Ou seja, ela disputou o sprint, ficou em nono e foi a primeira vez que ela não ganha um sprint. A última vez foi em 2024. Para termos bem noção. Que ela perdeu o sprint. Que ela não perde um sprint. Ela não perde um sprint desde o Tour perdeu para a Charlotte. E quer seja sprint para ganhar ou sprint para o top 5 ou o que for. Ela não perdia um sprint desde 2024. É impressionante. Eu acho que isto também foi acho que elas próprias bloquearam, porque aquilo foi um sprint tão esquisito, porque parecia que era em câmara lenta. E atenção que ela hoje não perde o sprint também por isto. Mas isso foi porque hoje foi demasiado confiançudo e ia fazendo um Alá Filipe. Mas daquela vez aquilo parecia que elas estavam todas a andar tão devagarinho que depois a Lloyd aproveita e surpreende-as, porque estavam todas a andar devagarinho que era para a Vips não conseguir passar entre elas. E de facto não passou. A miúda sprinta bem. Esta miúda canhão sprinta bem. Mas o sprint, como dizes, parece em câmara lenta. Ela parece que arrancou e aquele foi tipo velocidade de cruzar até à meta, porque não vi. Agora, se estivesse lá a Vips, tu vias aquele disparo enorme e ela dava aquela bicicleta, 2 ou 3, que às vezes acontece nos sprints. Agora, este sprint não foi esse caso. E eu também estou um bocado por aí. E já vi várias repetições e dá sempre essa ideia que parece que sabiam que ela ficou fechada mais atrás, estava a tentar recuperar e tu tinhas o pelotão todo em linha a sprintar. E geralmente não é isso que acontece. Não. Tu tens bicos, tens partes em que tens abre sempre ali espaço, abre espaço pelo meio. Diferenças de ritmo, não, parecia que estavam todos a sprintar ao mesmo ritmo, que era de propósito. É do género, não vou ganhar, mas a Lorena também não. Exatamente. E então em Ghent hoje? Queres contar o que se passou? Sim, em Ghent hoje tivemos uma etapa bastante interessante. Acho que tivemos a UAE a dinamitar nas subidas que existiu, mas o principal destaque é a Lorena Wibbs, não só porque ganhou, mas porque também na última subida, a subida do Ossuário, ela foi a mais forte. Ela passa a subida em primeiro, até com uma pequena vantagem sobre Chaba e a Zwaye. É uma Lorena que de facto está a subir muito, muito bem, demasiado bem até para o que eu esperava dela, sinceramente. E depois forma-se um grupo com as duas Zwaye, que era a Gasparini e a Sfinkels, com a Wibbs, com a Flor Moores, a colega de equipa de Elisa Balsam, uma excelente ciclista. E depois elas vão colaborando aos poucos. Mas, enfim, mais atrás havia um outro grupo onde estava a Charlotte Dacoul, Elisa Balsamo, Shari Bossuit, a Letizia Paternoster, boas sprinters que foram apanhadas pelo pelotão. No entanto, na frente, elas iam colaboraram sempre bem até a entrada mesmo dos últimos 5 km, onde aí começaram já a jogar um bocadinho, também estava lá presente Chaba, claro. E aí tivemos um ataque da UAE, foi de Gasparini. No entanto, o Wibbs conseguiu apanhar Gasparini e esteve sempre muito atenta, e no final tivemos um sprint onde Lorena Wibbs ganha de uma maneira confiante, mas se calhar um bocadinho confiante mais, porque ela já estava a levantar os braços e a Flor Moores ainda estava a sprintar e por pouco não a apanhou, por pouco não havia um Alá Filipe, mas Lorena é Lorena e é mais uma para a Lorena. Era a Moores, porque se calhar se fosse uma Balsam ou uma Cool ela tinha perdido, mas se calhar ela também não levantava os braços tão cedo. Acho que tinha mais respeito, Exatamente. E então, acabando agora o rescaldo desta semana, qual é as vossas expectativas para a Devars? Assim, a Devars é uma corrida que é sempre um pouco imprevisível, no sentido em que é um género de preparação para a volta a Flandres, e aí os principais favoritos, por norma, tentam não estar a topo e até se tentam resguardar um bocadinho. Podemos ter uma outra surpresa, por exemplo, no feminino
se já tivemos tantas surpresas, acho que ainda poderemos ter ainda mais outra surpresa. Não me admirava nada de termos uma fuga com 5, 6 ciclistas a ir lá para a frente a ganhar muito tempo e quem sabe até eventualmente disputar a etapa. É possível, se já aconteceu no passado, porque não acontecer outra vez. Embora seja uma corrida no feminino, que até a Consónia já ganhou há uns anos, que às vezes até acaba num sprint, e é possível que termine num sprint, porque as sprinters sabem que na ronda não vão ter hipótese, portanto vão querer apostar mais nesta corrida. Já na de Vars não vamos ter o domínio da Visma para pô-la se ganhar como tivemos, mas mesmo assim é uma corrida que tem tudo para também dar um bom espetáculo. Vamos ver, eu acho que Van der Poel não perde uma oportunidade para ganhar, embora, lá está. Eu não sei se ele vai. É isso, nós não sabemos se ele vai. A de Vars? Sim. Também acho que não. Nós não sabemos se ele vai, poderá não ir, poderá ir. Van Aert se vai, sabemos que vai, e acho que Van Aert necessita de confiança, e acho que Van Aert quer ganhar, portanto vai apostar também na de Vars. E depois há sempre ali um outro ciclista que poderá aparecer, mas no fundo é um género de uma corrida, são corridas de preparação para a ronda, onde aí sim teremos um grande espetáculo. E o panorama atual é que o monumento já sabe quem é que ganha, né? Ou o Pogačar ou o Van der Poel. E é uma oportunidade Sim. para as outras equipas de segunda linha tentarem fazer mais qualquer coisa. E os vencedores nas últimas 2 edições, não sendo pinos, também não eram altamente favoritos, né? Foram 2 americanos, o Paulus e o Jorgensen. O ano passado, então, foi escandaloso. E este, o ano passado foi surreal. Ganhou, o Powell ganhou frente a 3 Vismas. Acho que só isto só a vitória do Stannard há uns anos, frente ao Stodal. Isso foi na Umloop. Foi. Essa é linda, essa eu vi. E se os americanos continuarem a andar bem, eu acho que temos também nomes interessantes. O Lamperti, por exemplo. O Sheffield, o Lamperti, o Sheehan, são para este perfil de corrida. O Sheffield uma clássica não é muito longa, isto também favorece aqueles que não são puros especialistas em clássicas. Portanto, eu acho que é uma corrida muito aberta, muito aberta. Sim. E se eu tivesse que indicar o favorito, se calhar diria, por exemplo, Mats Pedersen, se calhar já há bocadinho a pensar. Ele não foi agente porque está doente, portanto não sei até que ponto é que ele fará. Ele também não ia a Milão, não ia a Milão se estava doente e foi lá fazer. E a de Vars há uns anos para cá que não é uma medida de vencedor do Tour de Flandres ou de quem vai fazer top 5, já não é uma medida, porque geralmente eles até fogem a esta corrida para estarem preparados para domingo. Isso, acho que agora é mais o que estavam a dizer, que é o Wout pode tentar ganhar porque, teoricamente, domingo ele não vai ganhar. Então aqui ele precisa de uma vitória. A Visma com Laporte, por exemplo, também é um ciclista. Por exemplo, também se encaixa nesta prova. Eu acho que as equipas, tipo a Quick Step, isto também para ir ao encontro do meu Stuyven, tem que aproveitar estas corridas. Sim. Para tentar mais qualquer coisa. E lá está, esses Stuyven, o Barlo, o mesmo Rex. Ou até um Trentin da Tudor, que é um ciclista tentado muito regular, poderá ter uma boa hipótese aqui de ganhar. Essas equipas vão querer tentar pôr malta no grupo da frente, ter ali um sprinter bom para compensar ali um segundo grupo. Exato. Esteja ali, acho Há um que eu gostava de ver ganhar aqui. Quem é? Era o de Lee, mas ele não está com muitas pernas para isso. Hoje fez quarto, hoje não andou mal. Ele também tem tido um bocado azar. Mas fez quarto na de Ghent. Certo, também é verdade. Mas ele, é assim... Se ele tiver em condição, é um bom nome. É um nome perfeitamente válido. Sim. E passando agora à frente, Nuno, tivemos outras 2 provas esta semana, uma pelo destaque de um português e a outra em solo português. Sim. Queres-nos falar então disso um bocadinho? Um bocadinho. Então, o destaque do português foi o Yuri Leitão, que ganhou a clássica Loire Atlantique, uma corrida em França. A primeira vitória da carra rural também esta época, é uma vitória portuguesa. Enfim, ganhou ao sprint contra uma concorrência que não era nada por aí além. O ciclista que faz segundo, que é o Marcin Budzinski, é um bom ciclista, mas é um ciclista de média montanha, não é um sprinter, portanto o Leitão fez a sua obrigação. Agora aqui na Rua Turangel as coisas já não correram tão bem, mas também era um bocadinho mais complicado. E a Costa também era outra, mas pronto. Mas é uma vitória, uma vitória. É isso que eu ia dizer, uma vitória é uma vitória, Exato. Seja ela sobre o Budzinski ou outro ciclista. Exatamente. Uma vitória para a carreira do Leitão. Do Leitão, sim. E é sempre bem-vinda. É sempre bem-vinda, exatamente. E depois temos a Volta ao Alentejo, que foi uma corrida que teve transmissão televisiva. Foi bom ter transmissão. E foi uma equipa onde esta foi a chegada em alto, teve com grande destaque que esta etapa foi a etapa de chegada em alto à Serra. São Mamede, não é? São Mamede, exatamente. Vencida por Alexis Guerrin. Alexis Guerrin que venceu no mesmo dia em que estava a disputar o troféu Rui Costa. Portanto, o Guerrin, em homenagem, chupou a roda de Tiago Antunes e bateu nos últimos metros da subida.
atacou nos últimos metros da subida Mas o Tiago para Antunes bater. também não se chateou muito, não é? Exatamente, o Tiago Antunes também não se chateou muito porque a equipa fez um grande trabalho e ele assegurou a geral, porque ele já tinha feito um bom resultado no contrarrelógio no dia anterior e depois Artan Nish teve problemas mecânicos, 2 problemas mecânicos e ficou atrasado. Logo o Tiago sabia que era uma questão de gerir e não se deixar de ser apanhado pelo grupo de trás, portanto faz segunda etapa mas ganha a geral. Acho que está contente Tiago Antunes certamente. E depois tivemos várias etapas ao sprint, onde aí tivemos o destaque da NSN, a equipa de desenvolvimento da NSN, com o Jan Verbrugge, que ganhou a primeira e última etapa. Tivemos também o Santiago Mesa, o nosso simpático Santiago Mesa, é um ciclista muito, muito carismático, que ganhou, salvo erro, a segunda etapa ao sprint. Ele que no Algarve dizia que era para ganhar a Philipsen e a Magnier, portanto aqui venceu com naturalidade. E basicamente é isto. Acho que também destacar também um bocadinho a equipa da UAE, que foi uma equipa que também trouxe aqui os miúdos de desenvolvimento. Sambinello, o Hugo Fabrício, que faz terceiro da etapa e terceiro da geral, o próprio Dickmann, são ciclistas talentosos. O Sambinello já tinha ganho a clássica da Arrábida. No fundo é uma prova que cada vez traz mais equipas de desenvolvimento, o que é bom a estes ciclistas. Depois vemos, como vimos o Gilmore o ano passado cá em Portugal e depois vai ganhar no World Tour no ano seguinte. Sim, sim. É sempre bom ver estas bom. situações. E continuando contigo, Nuno, vamos partir então para a Flandres, onde nós vamos estar, eu e o Pratas e o Henrique e o Nuno Gomes para a semana, mas tu não vais estar e vais ter que agora fazer a antevisão da prova feminina, se faz favor. É verdade, a prova feminina da Volta à Flandres é uma corrida que o ano passado teve a vitória do Lotto Kopecky. Uma Kopecky que o ano passado não andou muito bem, mas curiosamente na Volta à Flandres andou bastante bem. Foi uma Kopecky que esteve bastante dominante, ganhou num sprint num grupo reduzido. Uma corrida que foi bastante atacada por Liane Lippert, que também esteve presente aqui no grupo ao sprint, e por Pauline Ferrand-Prévot, que fez segundo lugar. É uma equipa, é uma Kopecky que sinceramente é a principal favorita para mim outra vez. Tendo em conta a forma, não é? Tendo em conta a forma, acho que não começou muito bem a temporada, mas acho que está a recuperar. O que faz uma vitória em Sanremo. É verdade, mas é que é mesmo isso. É o que faz uma vitória em Sanremo, porque nós, se a Kopecky não tivesse ganho em Sanremo, e se não ganho da maneira como ganhou, acho que nenhum de nós diria Exatamente. isto, porque é absolutamente... É mesmo isso. É absolutamente impressionante. Mas claro, haverá concorrência forte. É assim, Lorena Vives dentro da equipa. Lorena Vives, acho que apesar de ter subido muito bem hoje, vai ser duro demais para ela. Eu não descarto. É Tendo complicado. em conta a forma como ela está a subir, não descarto, mas é difícil. Claro. É muito complicado. Eu acho que para um top 10, imagina, no segundo grupo, acho que é possível vermos Vives. Ainda para mais se ainda as equipas ainda não estão confirmadas, mas se estiver lá, por exemplo, uma Van den Breggen que ajuda a rebocar Vives, é possível, mas haverá outras adversárias. Mas acho esse movimento muito arriscado. Sim. Quando tu tens Kopecky e se tiveres Breggen, queres carregar a Vives, que ela pode ser descarregada na última subida. Exatamente. Então pode ser um movimento um bocado duro para a SD perder a prova toda quando a pode ganhar com outras duas ciclistas. Sim, eu também sou dessa opinião completamente. Ainda para mais, haverá ciclistas bastante ofensivas. Já vimos a UAE, que é uma equipa bastante ofensiva. Borghi ainda está na dúvida porque teve um problema de doença, mas se estiver presente é uma ciclista que vai estar ao ataque. A própria Vollering é uma boa ciclista, tem estado em bastante boa forma. Da Visma, Pauline Ferrand-Prévot é mais outro nome fortíssimo. Ainda não vai começar a época. Não, ela já esteve na... Não, teve sim. Na estrada, ela já andou na estrada, que teve aquele azar. Sim, pois foi. Sim, tens razão. Neviadoma acho que não vai estar, porque pronto, ainda deve estar na enfermaria a recuperar. Mas é uma corrida sempre muito entusiasmante e acho que vamos ter um bom espetáculo. E concordas com estas favoritas? Queres acrescentar alguma? Não, acho no geral falaste dos principais nomes. Mas lá está, há muitas dúvidas ainda, na longa. Sim, é isso. Estiveram doentes, caíram. Acho que até uma Chave era um nome também interessante, por exemplo, porque é uma ciclista que gosta de atacar de longe e pode beneficiar disso. De disso. Estar na equipa da Demi Vollering. É claro. Isso. A minha questão sempre é: será que se entrega um monumento ao meu colega de equipa? É assim, eu acho que é possível, mas claro que é um monumento, não é? Um monumento é um monumento e a Demi Vollering também precisa deles. Exatamente. Uma Strade Bianchi entregas agora. Sim. Um Tour de Flandres, um Paris-Roubaix. Não, isso eu também concordo. Às vezes é um bocado, a não ser que já tenhas 4, como o Mathieu Van Der Poel, ou assim, ou 3, e essas coisas, eu acho que aí tu entregas. Também não concordas, não? Ou não?
Achas que Acho a Demi o não Van der Poel entrega? não entrega nada. Não, o Van der Poel não entrega. Mas a Demi sim. Não, o é Van der diferente. Poel então não entregou aquela vitória ao Philipsen na Sanremo. Aquilo foi entregue. sim, O Pidcock ia ganhar aquilo e o Van der Poel entrega-lhe a vitória. Essa foi. Não, ele assim- foi claramente o MVP dessa edição. Sim. Sim. Atacou tudo, não agora- conseguiu ganhar e entregou a vitória. Entregou, mas cá também não conseguia ele, não é? Mas o próprio E vamos- Van der Poel também é aquele ciclista. Ele próprio já disse: eu já ganhei tudo o que queria. O que vier agora é um extra. Então, A aproveita- Valor ainda Mas não eu está acho- nessa fase. Eu acho que o Van der Poel, estas aqui de primavera, a Roubaix e a Ronda, eu acho que ele não entrega para ninguém. Porque é mesmo... Achas? Então aproveita já que estás a falar dele e faz a antevisão da prova masculina. Olha, a antevisão. Este ano a corrida vai sair de Antuérpia, depois vai para Oudenaarde e anda lá às voltinhas naqueles pavês icónicos como o Quarmont, o Vão passar 3 Paterberg. vezes por nós, não é? Acho eu que é 3 vezes. Nós vamos estar lá com as bandeirinhas, o Pogacar já sabe, nós vamos lhe indicar, fazer o sinal quando ele tiver que lançar o ataque para a vitória. Não, vou-lhe mandar mensagem, ele vai atacar antes, vai ganhar 3 minutos e ele vai parar para tirar uma fotografia. Uma selfie connosco? Exato. Ok. Paulo Seixas e depois Pogacar. Muito bem. Estou a gostar dos parâmetros. A evolução. E fazendo aqui um pequeno rescaldo sobre a última edição, que foi conquistada pelo Pogacar, foi a última edição, tivemos um top 5 de luxo, que arrisco-me a dizer que eram os 5 melhores nomes desta corrida, foram o top 5. Pogacar venceu mais ou menos com 1 minuto de vantagem para um grupo de 4 corredores, o Mats Pedersen, o Van der Poel, o Van Aert e o Stuyven, que estava na altura na mesma equipa do Mats Pedersen. E este ano acho que vai ser uma coisa semelhante. Vamos ter ciclistas da nata dos ciclistas nos primeiros lugares. Não acredito em nenhuma surpresa. Acho que o Morgado pode fazer um bom resultado, como fez em 2024. Acho que pode perfeitamente fazer um top 10, até porque com aquele ataque que ele fez agora há uns dias no Quarmont, também mostra alguma confiança nele. E estando a trabalhar para o Pogacar, acho que haverá espaço para ele somar mais um bom resultado. Para vencer, não, a não ser que o Pogacar tenha algum problema e que ele pegue na bicicleta de motor do Pogacar e seja algo desse género. Mas é uma das corridas mais que nós estamos mais ansiosos para ver, ainda por mais este ano vamos todos. Vamos até lá? Vamos até lá, a ver ao vivo, ver um ambiente com que nós nos identificamos e na próxima semana estaremos por lá enquanto o Nuno estará por cá. Exato. Em relação a esta corrida que vem, vocês falaram da nata e eu tenho um bocado de receio que a nata da nata esteja muito lesionada, como já falámos aqui do Pedersen e etc. Eu não sei se vamos ter assim uma corrida tão atacada como esperamos. O Pogacar ataca e vai com o Mathieu Van der Poel e vai sozinho. Só que para trás, Sim. o que é que achas? É assim, o Pedersen de facto acho que vai ser uma ausência. A ausência é assim, ele vai estar lá, mas não vai estar certamente ao mesmo nível que esteve, por exemplo, o ano passado. O próprio Stuyven mudou da equipa da Soudal, por exemplo, a Soudal acho que tem sido também um pouco das desilusões desta época de clássicas, porque eu esperava mais deles. Eles estão sempre lá. Sim, estão sempre lá, mas depois não... Mas nunca estão perto de É vencer. isso, acho que o ciclista que obteve melhores resultados para eles até foi o Laurens Rex, que é um ciclista que à partida olhávamos para ele como um lançador de um Magnier ou de um Merlier, mas tem sido ele até a dar os melhores resultados. O Stuyven é um ciclista que lá está, ele tem estado presente, vemos-lo várias vezes, mas depois no final, tudo bem, já conseguiu um top 10 e isso, mas acho que ainda é um bocadinho curto para o Stuyven de épocas anteriores. Falta ainda ali qualquer coisa. No entanto, por exemplo, acho que um Florian Vermeersch, se o Pogacar atacar como nós esperamos, acho que o Florian é um ciclista que é capaz de se aguentar e de estar ainda ali no segundo grupo e conseguir se intrometer também entre os melhores. Mesmo dentro da Red Bull, acho que o Tim Van Dijk, o Gianni Vermeersch são 2 bons nomes, são ciclistas que têm talento e ao mesmo tempo têm experiência para conseguir estar perto dos melhores. Porque O Van der Poel vai sentir muita falta do Vermeersch. acho que vai sentir alguma. É assim, não sentirá tanto quanto isso, porque a corrida vai ser muito partida e o Pogacar vai estar logo
basicamente na frente ali a destruir tudo e todos. Mas sim, eu percebo isso, claro. O Vermes foi uma perda bastante importante para a Alpacino, mesmo a própria Alpacino, se formos ver, de antes ainda metia ali um outro ciclista também a fazer um bom resultado sem ser o Philipsen ou o Mathieu Van Der Poel. Hoje em dia é só o Mathieu Van Der Poel e Jasper Philipsen, não tem lá. Perdeu muitos gregários, o Mathieu Van Der perdeu gregários principais este ano, sim, principalmente para as clássicas, e acho que também vai sentir falta do Vermes quando o vir quase ao lado dele, no Utquarmont, quando ele vir, olha, diz-me estar a ajudar e afinal queres-me atacar. Exatamente, é um bocado isso. E depois também acho que vamos ter também outras boas equipas a tentar fazer um bom resultado. Por exemplo, eu gostava de ver mais um Matías Vacek, porque se o Pedersen não estiver a topo, gostava mais de ver um Matías Vacek. Também ainda dentro da Soudal, o próprio Dylan Van Baarle é um ciclista que havia até uma boa expectativa, que ele andou muito bem no Algarve e esperava-se que viesse a conseguir fazer bons resultados nas clássicas. Esteve presente numa outra tentativa, mas ainda não conseguiu demonstrar nada, mas é um ciclista ofensivo. Eu acho que tudo bem. Falta ali um bocadinho, como tu disseste, Rogério, bem, falta ali um bocadinho em termos de principais favoritos, mas mesmo assim há outros bons nomes que poderão também ter um papel semelhante ao que o Stuyven teve, no sentido de conseguir se intrometer com os melhores. Então, e vamos então, apostas, um hot take e apostas para o pódio. Sim. Então, apostas para o pódio, eu vou apostar em primeiro Tadej Pogacar, em segundo vou apostar em Mathieu Van Der Poel e em terceiro vou apostar em Wout van Aert. Eu, Pogacar, Van Der Poel, e depois vai ser um colega do Pogacar em terceiro. Um colega do Pogacar. Gostaria o Morgado. Querias o Morgado? Eu queria o Morgado. Acho que é mais provável ser o Florian Vermeers, porque está numa forma brutal. Hot take, alguém tem? Hot take é que o Van Aert não faz top 10. Não cai e não faz top 10. O meu hot take é que Matteo Trentin faz top 5. Matteo Trentin faz top 5. E o Mozart, top 6? O meu pódio, top 20. O meu pódio, eu vou deixar aqui o meu pódio, vai ser Pogacar, Wout van Aert e Mathieu Van Der Poel não faz pódio. Este é o meu hot take. E vai fazer o Florian, vai fazer pódio atrás do Wout van Aert. Também gosto. E com isto, nós vamos ficar por aqui. Para a semana estamos na Flandres, como já foi mencionado por nós. Vamos ter novamente o nosso episódio. Peço então que nos sigam em falsoplano.pt, sigam-nos no X, no Spotify, no YouTube, no TikTok. O Pratas acho que faz umas danças. Estou a brincar, claro. E com isto nos despedimos. Muito boa tarde.